Olá a todos vocês, olá a todas vocês, essa é a Rádio Freud, eu sou Leandro dos Santos, aquele que idealizou esse projeto e tenho muita satisfação de conseguir tornar real essa ideia que já vem desde algum tempo aí na minha cabeça e também no meu coração, e a gente está conseguindo disponibilizar não só no YouTube, bem como também no Spotify, para quem prefere. E a Rádio Freud tem o propósito de trazer a psicanálise para quem quer saber, como já disse várias vezes nos capítulos anteriores. Esse primeiro bloco serão 20 capítulos, que eu insisto e repito, se puder assistir linearmente, progressivamente, do primeiro até o 20º, seria uma ótima ideia, porque eu fui encadeando recortes, enfim, certos tópicos, certos conceitos também da psicanálise, enfim, momentos históricos, alguns episódios pitorescos, e tudo isso, claro, temperado com essa mistura que eu tento, dentro do possível, dentro das minhas limitações também, amarrar com a vida cotidiana, não só com aquilo que acontece no consultório, mas com aquilo que acontece na vida, né? Então, já vou dar um exemplo agora que comprova o que eu estou falando. No capítulo de hoje eu vou tratar de formação do psicanalista. A palavra formação, especialmente na língua portuguesa, a gente tem muita conexão com formação acadêmica. Eu estudei engenharia, eu estudei medicina, eu estudei sociologia. Então você é formado em sociologia, engenharia, em medicina. Então a palavra formação, ela está muito ligada, é claro, a um processo, começo, meio e fim. Então você está diplomado, você tem um certificado que prova que você é um profissional habilitado a trabalhar com isso ou com aquilo. Eu preferiria pegar a palavra formação por outro ângulo, né? A palavra formação, ela pode ser pareada à informação, que é importante, tem sua importância, mas também pode ser pareada à palavra deformação, que seria o lado ruim da formação. Ou seja, a formação a gente sempre tem expectativas de que alguma coisa vai melhorar, de que a gente vai progredir, a gente vai avançar, depende. No caso de uma deformação, pode ir para outro caminho. Então, quando a gente fala em formação em psicanálise, a gente está falando de uma experiência que não tem um fim propriamente dito. Não existe um diploma de psicanálise. Eu estou fazendo a minha formação em psicanálise. É algo de uma vida. Isso não para, isso não acaba, né? Acho que a própria vida do Freud é um belo exemplo. Ele nunca parou de trabalhar. Quando ele morre em 1939, ele deixa textos inacabados, que são alguns textos que estão lá no volume 23, que, aliás, são excelentes, incrível. O Freud para de escrever, morre e o pessoal publica e você fala, puxa vida, imagina se o Freud tivesse acabado o texto. Então, eu gostaria de deixar claro, então, que quando a gente fala formação em psicanálise, é um termo mais complexo do que a formação acadêmica, que, afinal, claro, nós fomos treinados desde criança a nos submetermos, a nos engajarmos nessa formação que tem um começo, meio e fim. A psicanálise, ela tem o seu aspecto formativo, ela tem a sua doutrina também, tem o seu campo teórico gigantesco, mas é muito difícil, eu acho que é praticamente impossível acabar. Eu já li tudo, eu já acessei tudo, eu já estudei tudo. Eu, Leandro, já li a obra do Freud inteira, de cabo a rabo, e daí? Tem mais um monte de gente que fala de Freud, que pensa Freud. Eu, no meu caso, estudei Lacan bastante tempo também. Impossível acabar. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, tirar essa preocupação. Formação, eu estou formado. Não. Alguns críticos falam de forma, né? Formação não é colocar a pessoa dentro de uma forma e no final tirar da forma, como quando a gente faz com bolo. O bolo ficou ótimo, tire da forma e ponha, sei lá, na bandeja, no prato, sei lá, em cima da mesa. Meu Deus, olha, a forma ficou perfeita, olha a forma desse... Não é isso, não é isso. Não é colocar na forma, é uma outra coisa. A formação em psicanálise parte primeiro, claro, de algo muito profundo de dentro da pessoa. Quando alguém intenciona, quero ser psicanalista, é uma frase complicada, porque muitas vezes as palavras quero ser, quando a gente junta, quer ser alguma coisa, o psicanalista não é bem esse alguma coisa. Por exemplo, quero ser médico. Ok, tem um certo imaginário que reveste essa profissão, ela pode ser conectada com poder, com dinheiro, sei lá, ser amado, todo mundo gosta do médico, ser chamado de doutor, enfim, não preciso me alongar aqui, né? Todo mundo já consegue entender o que eu estou dizendo. Quero ser psicanalista, meio complicado. Eu preferia dizer quero estar psicanalista, aí sim.
Aí eu acho que caberia melhor, eu acho que faria mais sentido com o que eu vou apresentar para vocês no capítulo de hoje. Vou apresentar uma coisa mais genérica, mundial, e depois se voltar mais para o Brasil também, que eu acho que é muito importante. As pessoas provavelmente terão essa curiosidade ouvindo esse capítulo, assistindo esse capítulo. Então hoje eu vou poder me aprofundar um pouco mais. Bom, então vamos lá. Começando, Freud lá em Viena, quando ele está inventando a psicanálise, lá, sei lá, 1890, ele vai para Paris, estuda com Charcot, aquelas coisas. Volta para Viena, abre o seu consultório lá, que aliás existe até hoje, Bergast Street. Se junta ao Breuer, lança aquele livro que eu já comentei várias vezes com vocês, se defronta com a histeria, enfim, as doenças dos nervos, né? E Freud, como neurologista, vai trabalhando, vai inventando, e ele inventa um método chamado psicanálise e começa a produzir, começa a escrever algumas coisas. Esses livros, inicialmente em alemão, eles acabam correndo o mundo. As pessoas enviavam por correio, era tudo por carta, enfim, mas acabava chegando. E o Freud se preocupava em saber como é que essa novidade estava chegando para as pessoas, que tinha poucos livros ainda, poucos textos também, textos soltos, curtos, até que ele lança a Interpretação dos Sonhos, em 1900, um livro clássico, um livro que até hoje vende muitos exemplares, um livro que é praticamente um tratado sobre a questão dos sonhos, e nele Freud se aproxima muito já do que seria a psicanálise, quando ele diz que o sonho é a tentativa de realização de um desejo insatisfeito. Para isso ele precisa do conceito de inconsciente. Então Freud já começa a formatar, logo depois disso ele entra numa fase espetacular de produção, de escrita, um período talvez que a gente possa chamar de metapsicológico, na qual os conceitos estavam sendo erigidos, enfim, publicados também. Então ele lança uma série de livros nesse período e as pessoas começam a procurá-lo, como eu já disse anteriormente aqui em outros capítulos, especialmente Jung, da Suíça, e o Ferenczi, da Hungria. Viajam até a casa dele, até Viena, de trem provavelmente, né? Era o jeito da época, e ficam na casa de Freud, ficam a noite inteira fumando charuto, bebendo uísque, tomando café e falando de psicanálise, falando do que eles descobriam na prática deles, o que descobriam lá na Suíça, lá na Hungria. Dr. Freud, isso acontece comigo também, enfim. Começa ali, vamos dizer assim, timidamente, uma comunidade de pares. O que seria uma comunidade de pares? Uma unidade comum, uma unidade comum, pares aqueles que pensam quase a mesma coisa, trabalham com a mesma coisa, desenvolvem atividades que têm algo em comum, então comunidade. E aí já tinha alguns colegas também de Freud, mais jovem, claro, também praticando a psicanálise ali em Viena, ou mesmo na Alemanha, ali perto. Em Viena a língua oficial é alemã, enfim, tinha gente começando, Abraham, Otto Henk, enfim, os colegas de Freud. E aí o Freud decide juntá-los todos na casa dele, na Sociedade das Quartas-Feiras. Tem um livro no Brasil que fala das atas da Sociedade de Quarta-feira. Vou colocar o nome aqui numa layer, é muito interessante, porque tem as atas que o pessoal registrava e depois ia arquivando, até que um dia isso se tornou público e virou um livro gigantesco. E eu tenho esse livro em meu poder, e é muito interessante ver como eles já discutiam coisas. Eles ainda estavam tateando, eles estavam começando, né? O Freud, obviamente, tinha uma autoridade, o cara era um personagem, lógico. É evidente que a fala dele pesava mais que a fala dos outros, mas ele era um líder nesse sentido, um bom líder. E aí ele passava a palavra, pedia para as pessoas falarem, enfim. E numa sala onde todo mundo fumava, né? Todo mundo fumava charuto, talvez cigarro, bebiam, enfim, aquilo era uma esbórnia. Toda quarta-feira à noite. Então ficou conhecido como as Sociedades das Quartas-Feiras. Aí o que acontece? A psicanálise vai ficando cada vez mais popular e ela começa a ser traduzida em outros lugares. Os livros vão chegando, inclusive no Brasil. Alguém que falava alemão traduzia, Dr. Freud, vou traduzir o seu livro, Interpretação dos Sonhos, enfim. E aí o Freud conta, depois no estudo autobiográfico, ele conta os países, estava chegando muitos países. E com isso a psicanálise ia ficando mais popular. O Freud tinha um temor nessa época, que era o temor dos charlatões. Por quê?
como a psicanálise fazia sucesso, continua fazendo, né, até hoje, muita gente inventavam coisas desonestas e diziam estar agindo em nome do Freud. Então o Freud conta que nos Estados Unidos, por exemplo, tinha gente que ia lá com as carruagens, os carros ainda estavam surgindo, né? Chega na cidade, eu trouxe o elixir que cura a neurose, inventado pelo Dr. Sigmund Freud de Viena. Tome esse elixir e você estará curado da doença dos nervos. Isso não tem nada a ver com psicanálise, né? Misturava com religião, às vezes. Na prática médica também chegava distorcida, e o Freud se preocupava com isso, falava, puxa vida, mas isso não é psicanálise, não é isso que eu falei. E aí ele imagina então criar uma associação de psicanalistas, e ele fala, então eu vou fazer uma associação internacional, afinal a psicanálise está chegando para o mundo todo, e ele cria a Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, em inglês International Psychoanalytic Association, né? Por isso que a gente fala IPA. E ele, na época, o Hitler já estava às voltas com a perseguição aos judeus, eles põem o Jung como primeiro presidente, não o Freud, porque o Jung não era judeu. Então o Hitler dizia que a psicanálise era uma ciência judaica, coisa de judeu, né? É interessante eu assistir a série Sopranos, que claro, caracteriza os italianos na década de 80 em New Jersey, e o Tony Soprano fazia análise. E um dia alguém indica para o menino dele, leva ele no analista, e a avó, uma senhora mais velha, fala, psicanálise, isso é coisa de judeu, né? Ou seja, quando a gente fala isso, coisa de judeu, aqui no Brasil a gente diz, né, uma coisa que só visa o dinheiro, uma coisa, vamos dizer assim, distorcida, né, começão de dinheiro. Não é nada disso. É um tratamento muito sofisticado, que claro, tem um preço, tem que ser pago, e que começou de fato por um judeu e se expandiu dentro da comunidade judaica, mas depois isso se abriu. Lacan, por exemplo, um grande seguidor de Freud, não era judeu, era muito mais ligado, por exemplo, à religião católica. O irmão do Lacan foi um monge, por exemplo, o Winnicott, acredito que não era judeu, enfim, teremos vários nomes. Mas, especialmente nessa época, o judaísmo, o judeu, né, era no imaginário, especialmente daquela região, a Alemanha, era visto como algo muito negativo que deveria ser exterminado, eliminado. Basta lembrar dos campos de concentração, enfim, daqueles episódios horríveis da história da humanidade, no qual se concentrava numa figura toda a maldade, aquilo que pudesse ser questionado. Então, portanto, eliminar o mal seria algo razoável naquele período. Óbvio que isso foi uma aberração, né, da condição humana. Desnecessário dizer que o Freud sabia disso tudo. Quando ele cria a IPA, ele faz diretorias. O Ferencz era um sujeito que cuidava da parte da formação, junto com outro sujeito interessantíssimo chamado Reich, da parte clínica para as pessoas de baixa renda. Eles tinham atividades, tudo de maneira bem modesta, né? Eles faziam uma revista, né, chamada Imago. Na época eles inventam uma editora, acho que é Verlag, se eu não me engano o nome, e lança a revista Imago, enfim, e começa a produzir, começa a escrever. E aí com isso eles pensam assim, bom, então a gente vai ter que inventar um modelo de formação, porque aí a gente pode dizer, o sujeito no seu país, ele é psicanalista? Então se ele é psicanalista, ele é formado pela IPA. Ele passou por esse protocolo de formação que nós inventamos. E olha que interessante, nessa época o Freud estava começando também a publicar os artigos sobre a técnica, que tem tudo a ver com isso. Então Freud começava vamos dizer, a patrocinar aquilo que ele acreditava. Então esse grande grupo de pessoas foram inventando vamos dizer assim, modelos formativos que foram se afinando, até que no final chegou a um modelo que incrível, ainda dura até hoje, que é o seguinte: o Freud atendia 6 vezes por semana, de segunda a sábado. Então o sujeito só não ia no consultório de domingo. O Freud dizia que na segunda-feira havia a crosta da segunda-feira. É interessante, né? Viena era uma cidade pequena, tem um livro que diz onde moravam os pacientes de Freud, eles iam andando no consultório, né? É incrível pensar hoje numa grande cidade, você ir 6 vezes no lugar. Antigamente as pessoas iam 5 vezes numa universidade, por exemplo, para ter aula, né? De manhã, de tarde, de noite.
Hoje as pessoas reclamam, gostaria que tivesse aula online para não se deslocar. Eu imagino isso na época do Freud. Então eles tentam achar uma solução mais ou menos paliativa, que é assim: o sujeito tem que fazer análise metade da semana. Como a semana tem 7 dias, a metade daria 3,5. Então eles estipularam 4 sessões por semana, que é mais da metade. Então o sujeito que se interessasse em fazer análise com um analista reconhecido pela IPA, ele teria que fazer análise 4 vezes por semana. É interessante destacar que nessa época, claro, nesse começo da psicanálise, todos praticamente eram médicos. Então, era comum, ou seja, estava no standard, né, dos médicos cobrar, claro, por consulta. Né? Então o termo sessão de psicanálise, sessão psicanalítica é muito ligado à consulta do médico, mas isso é uma coisa semanal, 4 vezes por semana, ou seja, o sujeito pagar por 4 sessões. Obviamente não existia, como no Brasil hoje, o convênio médico, que você não paga diretamente para o médico, é o convênio que paga. Não existia isso, era praticamente a medicina particular. E com isso eles provavelmente pensaram, bom, então cada sessão de 1 hora vai equivaler à consulta particular minha, ou a minha consulta tradicional. O resultado, isso ficou um preço muito inacessível para a maioria das pessoas. A psicanálise começa atendendo apenas uma elite que tinha dinheiro. Não só dinheiro, mas também tinha um certo capital cultural para entender o que é psicanálise. Enfim, como estava começando, tinha pouca gente, as pessoas da elite vão conversando uma com as outras, óbvio. Descobrimos algo novo, um método lá em Viena. Então Freud, por exemplo, atendia muita gente rica, Homem dos Ratos, enfim. Mas o Freud se preocupava, ele pensava, puxa, mas a psicanálise não pode ficar restrita a uma elite. E aí eles tentavam fazer as clínicas populares, enfim, também tem muita coisa. O Reich foi um sujeito, William Reich foi um sujeito que se preocupou muito com isso. Freud também escreve sobre isso. Então, o psicanalista da IPA, né, o psicanalista formado pela IPA, ele se pareceria, essa é a real, com o Freud, com esses outros grandes nomes da época que ocupavam o lugar de, enfim, de docência, de transmissão, de formadores. Né? Então é um método que começa muito próximo do que se chama de ofício, no qual um jovem aprende o ofício sentando-se ao lado do profissional mais antigo, do praticante. Então não seria muito ligado ao modelo acadêmico, que um professor lá na frente fica falando para 40 pessoas, 50 pessoas, e essas pessoas têm que aprender, depois praticar, o professor vai supervisionar. Não, era uma outra coisa. Era realmente grupos pequenos. O Freud dizia que era importante o contato com um colega mais experiente. O Freud era o mais experiente de todos, né? Freud não teve isso. Mas, enfim, começa-se então a formar o psicanalista oficial, standard, que a gente chama às vezes de ortodoxo. É comum no Brasil falar, ele é ortodoxo. É um sujeito que se aproximou demais da IPA. Bom, aí, nesse momento, então, a ideia do Freud era evitar os charlatões também. Freud escreve um texto um pouco mais para frente, chamado A Questão da Análise Leiga, de 1926, no qual ele defende a psicanálise dos médicos, porque os médicos também foram corporativistas na época e queriam limitar a entrada de novos psicanalistas. Só entraria o psicanalista que fosse médico. E aí o Freud discorda disso. Não, é uma cura, ele chamava de cura secular. Não existe isso, né? Um dos grandes amigos de Freud, chamado Oscar Pfister, ele era um pastor protestante e ele dizia, não, a psicanálise é leiga, a psicanálise não tem nada a ver com nenhuma religião pode se apropriar, tampouco a medicina. Mas como eu já disse para vocês, especialmente aqui no Brasil, a gente teve 2 oportunidades de tanto a religião evangélica tentar se apropriar da psicanálise, bem como o corporativismo médico. Eu me recordo pessoalmente. Isso precisou ser muito debatido no Congresso. A psicanálise no Brasil tem sua força, então muitos representantes do Congresso já fizeram análise, entenderam e, enfim, chegaram à conclusão que é uma prática leiga. Mas olha só, né? Estou falando do Brasil, mas era o que o Freud aqui tentava, enfim, se defender e defender a psicanálise também.
não nos esqueçamos que isso tudo entre duas guerras mundiais, com Hitler perseguindo os judeus. Então colocar o Jung como um presidente da IPA foi uma sacada estratégica do Freud para não atiçar mais os nazistas, enfim, aquelas coisas todas. Bom, então eu contei um pouquinho aqui. Aí, nesse momento, a psicanálise chega ao Brasil também pelas mãos de um sujeito chamado Durval Marcondes. Ele forma duas sociedades, uma no começo que não deu certo, depois uma mais longa que existe até hoje. Porque a ideia da IPA, da Associação Psicanalítica Internacional, é que em cada país a gente tenha sociedades regionais. Hoje, 2023, nós temos Sociedade Brasileira de Psicanálise, São Paulo, Sociedade Brasileira de Psicanálise, Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Psicanálise, Rio Grande do Sul, Sociedade Brasileira de Psicanálise, sei lá, Bahia. Então são sociedades que têm um estatuto próprio, assim, um modo de funcionamento regional, mas elas são ligadas a uma federação, no caso latino-americana, e em última instância a IPA. Então, às vezes, tem grandes congressos que são mundiais da IPA, alguns são só regionais, da federação das associações, e alguns são nacionais, brasileiros, enfim, eu inclusive já participei, uma coisa muito, muito interessante. Então, o Durval Marcondes, ele traz a psicanálise para o Brasil em contato com um sujeito chamado Ernest Jones, que foi um dos biógrafos do Freud, muito próximo ao Freud. Diziam, inclusive, que ele queria casar com a Ana Freud. Freud não apoiou muito a ideia. E, na verdade, os nazistas perseguindo, o Ernest Jones diz então, bom, então já que a gente está querendo ajudar os psicanalistas judeus, que tal vocês receberem no Brasil para morar aí, para se tornar uma cidadã brasileira, claro, Adelaide Koch. E, na verdade, essa psicanalista alemã, jovem ainda, chega no Brasil, enfim, aprende a língua e começa a formar psicanalistas nos moldes da IPA. Então, um dos traços mais importantes da formação em psicanálise é um clichê que a gente usa, que eu estou vendo aqui, ó. Esse microfone, ele se sustenta por um tripé. Se eu tirar um dos pés, esse microfone cai. Ele precisa se sustentar num tripé. Nós, psicanalistas, acreditamos, eu compartilho plenamente disso, de que a gente também se sustenta num tripé de formação. E o que seria esse tripé de formação? Agora eu vou me alongar um pouco nisso. São 3 elementos que não se separam. O primeiro deles seria o mais importante de todos, a análise pessoal. Não tem jeito. Onde você se descobre psicanalista, onde você se forma, tratando do seu inconsciente. Só tem um lugar, deitado num divã, atravessado por uma transferência com um analista que você reconhece, que você legitima, e você falar e se surpreender com o inconsciente que surge quando você fala, que fala por você, que fala de dentro de você, que fala no seu lugar. Te surpreende, te assusta, você julga, você critica, você se defende, você nega. É a pior coisa. Quanto mais a gente tenta se defender do inconsciente, a gente está se defendendo da nossa verdade. Então não tem jeito. Eu quero ser analista. Nossa, eu adoro. Tem que fazer análise. Muitos anos de análise. Há 2 anos. Não, muitos anos de análise. Porque numa análise a gente repete coisas. Leandro, mas você pode afirmar isso? Posso, a partir da minha análise. Eu falei 200 vezes a mesma coisa, porque foi necessário repetir 200 vezes até elaborar e um dia parar de repetir. Às vezes eu me recordo e falo, nossa, mas eu falava tanto de tal coisa, eu dava tanta importância para isso, mas estranho, é estranho mesmo, porque eu não sou mais aquele Leandro. Então essa compulsão à repetição, a partir da elaboração, ela vai perdendo força e o sujeito consegue pensar em outras coisas, vai sacando coisas. Poxa, então tal coisa acontecia assim. Então, na verdade, eu que deixava isso acontecer. Putz, caramba, por que eu não falei não? Por que eu falei sim? Ou seja, o analisando não é bobo, ele vai sacando, ele vai trabalhando, ele vai produzindo, ele vai elaborando. É muito importante isso, essa elaboração. Então, olha que interessante. Então, você aprende a ser psicanalista no divã. Um psicanalista, no final de uma análise, você tem um analista de si mesmo. Um analista da própria experiência. Ok?
Aí vem a segunda parte. Bom, ok, Leandro, então o sujeito fez análise há muitos anos, puxa, ele quer ser psicanalista. Sim, pode, sem dúvida. Vamos lembrar do texto do Freud, qualquer pessoa pode ser psicanalista. É uma questão ética, é uma questão também de responsabilidade. Poxa, eu fiz análise 10 anos, eu sou um analista da própria experiência, especialmente quando uma boa análise ocorreu. Nem sempre ocorre, mas quando ocorre, o sujeito é um analista da própria experiência. Se alguém cometeu um ato falho, ele vai dar uma risadinha e ele já escutou esse ato falho, porque ele foi escutado. E a pessoa que o escutou também foi escutada, que foi escutada, só teve um sujeito que não foi, que a gente quebra o galho dele, chamado Sigmund Freud. Não teria ninguém para analisar o Sigmund Freud. As pessoas, alguns colegas, dizem que o analista de Freud foi William Fliess, o parceiro dele de cartas, que Freud se remetia a ele como um analista, né? A demanda endereçada ao analista, no caso do Freud era endereçada ao Fliess. Então o Freud é o único que a gente quebra o galho e diz, bom, esse aí não tem jeito. Agora, depois do Freud, todo mundo tem que fazer análise. Né? Os próximos do Freud fazer análise com o próprio Freud. Não tem jeito, isso é um processo. É um processo lógico dentro do campo. Então, quando a gente pensa em formação, é uma experiência, no caso do psicanalista, uma experiência no divã. O segundo tópico agora que eu quero retornar é a supervisão com um par mais experiente. É estranho porque outras profissões não têm supervisão. Ué, você estudou, você se graduou, você sabe trabalhar, você vai trabalhando aí. Você raramente fala com um colega mais experiente, às vezes pode falar de uma dificuldade, uma novidade, mas na psicanálise não. Você agenda uma supervisão com um supervisor mais experiente, ele cobra o mesmo valor de uma análise, ao invés dele receber um paciente durante, 40, 50 minutos, ele recebe um supervisionando que vai contar dos casos dele. Esse supervisor não é chefe dele, não é mestre, eu tudo sei porque eu sou mais experiente. Não, besteira, é uma outra visão, então eu vou ter uma outra visão de você, meu jovem, em relação ao seu paciente. Provavelmente, aquilo que pega para o jovem analista em relação ao paciente, ao caso clínico que ele traz, é algo dele não tratado, o que a gente chama de ponto cego. Então o supervisor muito sutilmente diz, olha, tem algo aí se repetindo, toda supervisão você fala disso, trata disso com o seu analista. Aí o supervisionando, né, esse jovem volta para o analista, meu supervisor falou A, B e C. O analista, vamos lá, por que será que ele falou isso? Me conta um pouco. Ele acha que isso se repete? Como assim? Mas peraí, toda vez que tem mãe de criança, você pensa isso, então quando você está com a criança, então quando você está com o paciente idoso, te desperta alguma coisa, te faz pensar em alguma coisa. Aí o sujeito começa a associar livremente. Então a supervisão, ela ajuda a análise do analista a andar. É uma coisa muito interessante. Também posso afirmar, fiz 10 anos de análise 2 e 3 vezes por semana e nesse inteirinho fiz 10 anos de supervisão semanal, depois fui espaçando um pouco mais. Hoje, enfim, faço pontualmente com algum colega, mas eu gostaria de destacar isso, que a supervisão ela pode ser muito positiva, depende do supervisionando, do que ele tem no imaginário dele, e também do supervisor. O supervisor não é professor, não é dono, não é chefe, não é autoridade, não é isso. É um colega mais experiente que pode te ajudar a ver outros ângulos que você não está conseguindo ver, porque não é uma supervisão, é uma outra visão. E aí, com isso, a gente vai chegar na terceira parte do tripé, que é muito complicada, essa parte mais complexa, que é o encontro com a teoria. Isso são palavras minhas, sou eu que estou escrevendo isso aqui nesse papel. Por que encontro? Porque por mais que a gente procure na teoria, os psicanalistas mais jovens pensam, preciso estudar mais, preciso ler todo o Freud rapidamente antes de atender. Não adianta, não é isso. Você pode procurar o quanto você quiser, mas você vai se encontrar com coisas que vão te interrogar. Uma vez perguntaram para o Picasso, acho que aquele quadro gigante que ele tem, acho que é Guernica, né? E uma madame falou, Picasso, você é um ótimo artista, como é que você procura esses elementos? Qual é o seu método para procurar esses elementos, para fazer esses quadros tão impressionantes? Aí ele falou, eu não procuro, eu topo. Espanhol, topar tem muito a ver com a língua portuguesa no topar com uma pedra, por exemplo. Você está andando, topa com uma pedra, meu Deus, machuca o dedo, xinga a pedra. Você não estava procurando pela pedra. Você encontrou a pedra. Em espanhol, topou com a pedra, em português também. Então, quando a gente está estudando psicanálise, a gente supõe que a gente está procurando coisas. Na verdade, as coisas nos encontram. Então,
toda a teoria psicanalítica, ela toca fundo na gente em algum momento, que isso tem a ver com a gente. Então a formação em psicanálise, esse encontro com a teoria, não é tão diferente do que ocorre no divã. Tanto que o Jacques Lacan, o psicanalista que vem depois do Freud, ele fala, não existe formação do psicanalista, existe formações inconscientes. Eu gosto dessa frase, né? A formação do inconsciente do psicanalista. Porque o psicanalista ele resiste ao inconsciente dele, e depois ele resiste ao inconsciente do outro. E a resistência está muito nele, porque o inconsciente vai nos interrogar, vai dizer coisas. Eu mesmo leio Freud 10 vezes, 20 vezes, na 20ª vez eu falo, meu Deus, eu nunca vi isso. Pode ser que eu vi e não me lembre, pode ser que eu vi e não queira me lembrar, pode ser que eu vi, aquilo mexeu comigo, eu prefiro esquecer, mas tá lá no texto, não só do Freud, qualquer autor. Então, resultado, a gente tem uma resistência ao novo, já expliquei essa parte. A teoria psicanalítica é algo novo, uma coisa nova que nos abala. Semanticamente ela nos abala muito, que a gente fica, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Mas como? Mas o Freud falou tal coisa. Ou seja, a gente precisa então ter um encontro com a teoria, e aí o Freud sugere com os pares, com os colegas. E aí ele inventa, claro, como já expliquei, as associações de psicanálise. Eu mesmo, Leandro, fiz parte de uma instituição por 18 anos, foi muito proveitoso, fiz colegas, alguns amigos, estudei psicanálise, aprendi, fiz seminário, participei de seminário, fazia trabalho, escrevia, publicava na revista, não parei, 18 anos, isso é parte da formação. Às vezes eu leio o que eu escrevi, meu Deus, escrevi isso aqui há 15 anos atrás, olha, 15 anos atrás eu já pensava, nossa, que interessante, até hoje eu penso isso, ou assim, eu buscava uma resposta, até hoje não achei a resposta, faz parte. Então não podemos comparar com o modelo pedagógico. A psicanálise ela é didática, mas não pedagógica. Porque o modelo pedagógico foi o modelo no qual nós somos treinados. Sem problemas. Um país do tamanho do Brasil, ele precisa ter vamos dizer assim, uma estratégia de escolarização das pessoas, natural. A gente não pode exigir, que bonito a psicanálise, vamos levar para o MEC. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então a gente precisa desaprender coisas do modelo pedagógico que nós aprendemos durante toda a vida, fomos treinados, desaprender para poder reaprender outras coisas. Quando eu digo que a psicanálise é didática, uma análise é didática porque ela nos ensina a ser analista sem a gente se dar conta. Ou eventualmente até mesmo sem a gente querer. Então, quando a gente chega no final de análise, você é um analista da sua própria experiência. Se você quiser praticar psicanálise, a vida é sua, você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha a responsabilidade. Puxa vida, fiz análise muitos anos, faço supervisão muitos anos, não paro de estudar, estudo com os colegas, estudo sozinho também, tem muitas vezes que a gente tem que ler, estudar sozinho, o volume de leitura é alto. O psicanalista ele precisa de uma certa dose de cultura, até de erudição, eu ousaria dizer. Eu sei que falar disso no Brasil é complicado, mas ele não pode ser uma pessoa fechada para leitura, porque quando você é fechado para leitura, você é fechado para a palavra do outro. Então a palavra do outro, ela nos interroga. Por que às vezes a gente está lendo livros e dorme? A gente dorme como defesa. O livro não é sonífero. Alguma coisa você leu ali, ou mesmo assistiu na TV, às vezes uma série, um filme, meu Deus, causa algo, né? Eu vou dormir, é melhor. Então você não está dormindo porque você está com sono, você está dormindo para se defender. Então a gente precisa ter abertura para a palavra do outro, até porque depois, se a gente for ser psicanalista, for praticar psicanálise, né, estar psicanalista, como eu disse, a palavra do outro, do paciente, também vai nos interrogar. A gente vai censurar o paciente, não fale isso. Não, você tem que estar absurdamente aberto para aquilo que vem do outro. Bom, aí tem uma terceira, aliás, uma coisa que se amarra com essa terceira coisa, que eu chamaria de uma quarta perna, que aí sou eu, Leandro, falando. O psicanalista ou aquele que se forma em psicanálise, ele precisa estar conectado com as coisas da vida. Senão ele não sabe o que está acontecendo. Eu tenho um colega que não assiste série, não gosta de série. Ele não é obrigado a assistir série na Netflix, Prime, mas você tem que saber minimamente. As pessoas falam, eu não leio livros, eu não gosto, eu só leio psicanálise. Mas você não lê literatura, não gosto. Eu não assisto coisas no YouTube, mas você não vê coisas no YouTube que as pessoas estão falando, um vídeo. Não assisti. Eu acho curioso, porque o psicanalista tem que estar aberto
como diria o Milton Nascimento, né, o artista tem que ir onde o povo está. O psicanalista também tem que ir onde o povo está, porque ele precisa saber o que está acontecendo na vida real. Ele precisa se interessar o que acontece na cultura, o que acontece no mundo, o que acontece no cotidiano. Então eu Leandro, agora estou falando em nome próprio, eu acho que isso faz parte desse terceiro tripé. Não seria um quarto propriamente dito, mas ele estaria dentro do terceiro tripé. Ele não pode ficar fechado ao que acontece no cinema, no teatro, nas artes, na música. Não pode estar fechado. Poxa vida, eu fiquei sabendo, nem sou fã, mas fiquei sabendo na internet que a Madonna está começando uma turnê e eu assisti um pedacinho, uma senhora. Falei, meu Deus, uma senhora de 70 anos continua fascinante, que personagem fascinante. Falei, nossa, ela fazia música 40 anos atrás e ela quebrava padrões, ela era, puxa vida, revolucionária. Hoje ela faz umas coisas visualmente, eu fiquei pensando, falei, mas caramba, a Madonna continua causando. O mesmo não vale, por exemplo, a Sex and the City. Eu assisti uma tentativa de reedição do Sex and the City com 3 das jovens dos anos 80, hoje são senhoras, ficou horrível, horrível, horrível. Mas eu preciso saber por que ficou horrível, eu preciso pensar, é horrível para mim. A crítica pegou pesado, pô, por que será que tanta gente achou horrível? A gente precisa, o psicanalista precisa estar analisando também as coisas da vida. Não no sentido dele ter um saber último, eu tenho a verdade, mas no sentido de não apagar a curiosidade. A criança é muito curiosa, a criança é uma cientista em potencial. A gente deveria aprender isso com as crianças, está sempre aberto para as novidades. Aqui eu estou fazendo uma novidade, estou gravando aqui um podcast sobre Freud, isso aqui para mim é uma coisa mágica, porque eu consigo... claro, transmitir as coisas que eu quero transmitir, mas eu também penso enquanto eu falo, eu anoto aqui, falo, puxa vida, não falei disso, mas isso aqui ficou bom, isso ficou ruim. Então o psicanalista ele tem que entender que ele nunca está pronto. Muito bem. Agora vamos centralizar numa coisa no Brasil que eu acho muito importante que as pessoas me perguntam. Então eu vou gastar um tempinho. Pô, Leandro, onde eu posso estudar psicanálise? Olha, essa pergunta já diz de uma coisa, a gente é ensinado que alguém vai nos ensinar. Nós somos ensinados, aprende isso aqui, alguém vai te ensinar, o professor, parará, então no caso, as instituições de ensino. Ok. Existem vários cursos de pós-graduação, então você estuda psicanálise quando você tem uma graduação, porque você tem que apresentar esse certificado na pós-graduação. Isso aqui que vocês estão assistindo é um modelo também, claro, de transmissão, é didático, não é pedagógico, mas é didático, você também está aprendendo me ouvindo ou me assistindo no YouTube. Mas peraí, não, Leandro, eu quero fazer um curso de pós-graduação numa faculdade, numa universidade, eu quero um diploma, um certificado. Existem múltiplas ofertas de pós-graduação, múltiplas, tanto mais informais, mais ligadas a institutos de formação, institutos de psicanálise, eu mesmo fiz parte, em hipótese alguma você vai ouvir falar de diploma, mas no meio universitário a gente tem muita coisa acontecendo. E esse mantra é sempre repetido, não é porque você está fazendo esse curso de 360 horas de formação, lato sensu, estrito sensu, pesquisa, mestrado, doutorado em psicanálise, eu mesmo fiz, você não é psicanalista por causa disso, você está estudando a teoria, é muito importante estudar a teoria, mas só a teoria não basta. Então eu fiz um curso de especialização, eu sou psicanalista. Não é. Você se especializou em psicanálise, espero que tenha estudado bem a sério, mas não é isso que te permite escutar uma pessoa, é a sua experiência no divã. Se puder amarrar o mais cedo possível com a supervisão e com muita teoria, vai ajudar muito. Você não pode pensar pequeno, você não pode ter cabeça de aluninho, sabe aluninho? Eu sou aluninho, alguém vai me ensinar, eu vou faltar na aula hoje porque eu tenho direito a 20 faltas, eu vou dar um migué, vou pegar o resumo na internet, vou fazer o trabalho com inteligência artificial. Não. Isso aí é uma coisa cínica, uma coisa hipócrita do sistema educacional. Eu sei porque eu fui professor universitário 10 anos, posso afirmar. E fui aluno também. Fui aluno. Eu estava no doutorado na Universidade de São Paulo e vinha gente me perguntar, Leandro, eu estou pensando em fazer a matéria do professor tal. Tem muito trabalho? Quantas aulas eu posso faltar? Ele passa a lista? Eu posso chegar no final para só assinar a lista? Não é assim que se forma psicanalista. Psicanalista é aquele que toma nas próprias mãos, que leva a sério, que não está brincando, que entende que aquilo é muito importante, que ele vai tratar com vidas humanas, vai tratar de vidas humanas também. Essa posição, essa postura não leva ninguém a muito longe. Então, quando a gente quer se formar psicanalista, é vir correndo e se jogar na piscina, depois lá dentro ver se a água está gelada.
Não é ler livros sobre natação. Tem que a primeira coisa é se jogar lá na piscina. Mas eu não sei nadar. Na hora lá você vai dar um jeito, você vai ver. Você vai ver como na hora você se vira. Nem que alguém for te salvar. Mas não tem como. Ah, mas a água está gelada, tem como eu saber antes? Não tem como. Vai correndo e pula na piscina. Ou seja, então psicanálise a gente tem que se jogar primeiro no divã, evidente, nas coisas da vida, se jogar na teoria também, mas eu gostaria de aprender no meu ritmo. Não é, porque as coisas mexem com a gente. Quando você vê você está lendo uma coisa que teoricamente estaria lá na frente, aí você volta. É caótico. Na instituição que eu fazia parte, a gente chamava de turbilhão. Um turbilhão, se joga no turbilhão aí. Lá dentro do turbilhão você vai ver. Então, não é uma coisa tradicional, tradicionalista, uma coisa moldada pedagogicamente. Ainda que eu dou muitas aulas de pós-graduação, é lógico que eu bolo um programa, um cronograma, mas cada aula que eu dou vai ser diferente. Apesar de eu estar falando, tópico 1, tópico 2, tópico 3, eu associo, eu vou falando outras coisas. Um aluno me faz uma pergunta totalmente inesperada, concordando, discordando. Isso é psicanálise. Isso é psicanálise. Então, a sugestão que eu dou para quem se interessa, começa por cursos livres, pequenos, para você sentir o ambiente, o professor, o grupo, para ver se você amarra o seu burrico naquele toco ou não. Isso é uma expressão comum aqui em São Paulo, o toco onde eu amarro o meu burrico. Aí você vai se aproximando, vai para outro lugar, conhece outro. Hoje virtualmente tem muita coisa. Também tem muita coisa gratuita. A Rádio Freud é um exemplo. Você pode assistir milhões de vídeos de bons psicanalistas. Para você ler sobre psicanálise, tem uma base científica chamada Cielo. Você joga psicanálise lá, tem 10 mil artigos. Lê esses 10 mil para começar. Compra a obra do Freud, está super acessível hoje na internet. Vai lendo do capítulo do livro 1 até o livro 23, lê os comentadores, começa a gostar de coisas da vida, começa a se interessar, começa a gostar de gente. Psicanalista tem que gostar de gente, ele não pode gostar só de teoria. Eu adoro teoria, mas e o ser humano na tua frente? Esse ser humano na tua frente não tem obrigação de confirmar sua teoria. E se ele apresentar algo que põe sua teoria em xeque, você tem que ir lá e reescrever a teoria. O psicanalista tem um dever ético, ele tem que fazer a psicanálise crescer. O Lacan falava uma coisa linda: cada vez que alguém aceita a associação livre e alguém, por outro lado, também oferece atenção flutuante, a psicanálise renasce, ela é reinventada. É lindo isso. Então, o psicanalista ele porta um dever ético, talvez seja até uma carga nas costas dele, de manter a psicanálise viva no mundo. Quando eu faço aqui a Rádio Freud, aqui estou assessorado pelo meu braço direito, Gib, eu tenho que pagar por isso aqui é dinheiro, não é de graça. Eu estou retornando, eu estou retribuindo para a psicanálise tudo que a psicanálise me deu. A psicanálise salvou minha existência, não tenho dúvida. Eu sei que soa meio brega dizer isso, mas eu posso afirmar porque eu sei onde meu calo apertava. Então eu estou retribuindo, estou devolvendo para a psicanálise de uma maneira talvez muito personalista, até criativa, por que não dizer, mas eu estou devolvendo uma coisa que um homem genial deixou de presente para a humanidade. Uma coisa que não está pronta. Então a psicanálise acabou. Não, a psicanálise não está pronta, ela não para de crescer. Os detratores tentam dizer que não é científico, que não é sério, tudo besteira, tudo tolice. Não é ciência positivista, claro, é uma outra forma de produzir ciência, uma outra forma de produzir conhecimento e principalmente uma outra forma de tratamento. Eu sempre digo, sempre penso isso também, que as pessoas que chegam ao consultório de um psicanalista, quando ocorre uma análise, não é de graça. Elas já estão procurando, no fundo o ser humano sabe do que é bom. Então Freud inventou uma coisa boa, mas é dura, é difícil, dá trabalho, não é gostoso. Que delícia! Não é uma delícia. Você vai ver lados seus que você não vai gostar, você vai ter certas crenças, certas certezas que vão diluir e vai virar pó. Puxa, a vida dava tanto valor para isso, meu Deus, eu gostava tanto. Isso é formação do analista. É repensar seus ideais, as suas identificações, a minha mãe, o meu pai, a minha família, eu, Leandro dos Santos, da família Santos. Besteira, que família Santos? Tem 10 milhões de famílias Santos no Brasil. Tolice. Então, resultado, você vai se separando da massa, você vai se desalienando e tornando um único, não melhor nem pior que os outros, mas um único. O psicanalista, nesse sentido, ele é único. Então é uma formação que é diferente da formação de massa,
que é proposto não só pela universidade clássica, universidade, unidade na diversidade, vários institutos, vários centros produzindo conhecimentos, se unificando, universidade. Não, psicanálise não é isso. Na psicanálise você é único, então você não faz parte de uma massa no mau sentido. Só que você tem uma comunidade de pares que te ampara, que te ajuda, que, claro, também pode atrapalhar, não vamos ser ingênuos, mas é gente. Mas vale a pena, você não pode também ficar sozinho, solitário, eu me basto, eu sei tudo, meu Deus. Quem fala essa frase precisa voltar para o divã e fazer 5 sessões por semana. A gente mais não sabe do que sabe. E é esse não saber que nos permite avançar aos pouquinhos, sabendo, caindo as fichas. Puxa, meu paciente falou, ou eu falei para o meu analista, nossa, meu Deus, é verdade, caramba, eu não tinha pensado nisso. Isso é levar a análise até as últimas consequências mesmo, né? É explorar esse não saber, né? Se dar conta, por exemplo, das repetições, né? Que o Freud chama de compulsão à repetição, depois o Lacan vai chamar brilhantemente de gozo, puta sacada que ele tira do direito, enfim. O que é isso que a gente fica gozando, repetindo, né? Transformando a nossa vida numa coisa medíocre, né? A gente chama de miséria neurótica, né? Puxa vida, a vida é mais que isso, né? O Freud falava que quando a gente faz análise, a gente vai desatando os nós, dos fios de Ariadne, e nos permite esticar esse fio e seguir. Esse é o fio da vida. O nome desse fio chama-se vida. Então, como a gente tem nós, a gente para no nó. É por isso que quem faz análise, quando de fato acontece uma boa análise, nossa, eu estou feliz, a minha vida está caminhando, eu estou avançando. A vida não mudou, quem mudou foi você. Você parou de fazer nós dentro desse grande barbante, desse grande fio chamado vida. Provavelmente desatou alguns nós. Então a gente fica mais forte, essa é a verdade, para lidar com a nossa própria vida. Então a formação do analista, apesar de ter muita gente querendo ser psicanalista, muita gente interessada, né? Eu já expliquei para vocês, né? A religião evangélica tentou tomar para si, monopolizar a psicanálise, o corporativismo médico já tentou também. Existem cursos, seja psicanalista em 2 meses, a gente precisa tomar cuidado, sempre existirão os charlatões, sempre existirão os enganadores, mas também sempre existirão as pessoas que querem ser enganadas, que querem o caminho mais fácil, o caminho mais barato, um caminho mais garantido. Não tem garantia, não é barato, dói, não é fácil, é difícil. Quem te falou que seria fácil? Ninguém nunca falou que seria fácil, é difícil mesmo, dá trabalho. Por isso que a gente tem poucos psicanalistas. Leandro, e como é que a gente sabe que o psicanalista é bom? Pelo que acontece dentro do consultório dele, pelos pacientes, analisando os que saem de lá. E aí você percebe, nossa, indiquei um paciente, puxa, a pessoa está tão diferente. O que aconteceu lá? Esse é um bom analista. Ele não é formado em psicanálise, ele não tem diploma, são os efeitos do trabalho dele. E aí essa pessoa que sai de lá diferente, mudada, no rol de amizades, no rol de relações, as pessoas começam a notar a diferença. Nossa, você está diferente, o que aconteceu? A pessoa fala, está fazendo análise. Mas como que é isso? Mas quanto custa? Mas como que é? Eu posso ir lá também? Isso é a coisa mais comum do mundo. O que nós, em português, aqui no Brasil, a gente chama de boca a boca, que é a maneira mais eficaz de você ser conhecido e ser reconhecido. Então, quando o Freud inventa a psicanálise, ele inventa um método, inventa um jeitão dele de tratar o mal-estar estrutural que afeta todos nós. Quando esse mal-estar está muito alto, a gente começa a buscar ajuda, vai no centro espírita, vai na igreja, toma cachaça, faz sexo, compra, usa drogas. Lá por último, você acaba chegando num divã. Dá mais trabalho. Dói mais, é menos gostoso, mas vale muito a pena. Porque essas outras coisas que eu falei antes, você só fica repetindo. Numa análise, a ideia é que você pare de repetir. Porque você vai repetir com o analista. E ele vai mostrar, olha o que você está fazendo comigo. Você está repetindo comigo. Olha o lugar que você me coloca. Isso dá uma condição sensacional para a pessoa saber, meu Deus, então eu faço com você que nem eu fazia com a minha mãe, eu faço com você como eu faço com os homens, eu faço com você como eu faço com as mulheres. Mais ou menos, vamos voltar semana que vem, pensa nisso, o sujeito sai com a cabeça, isso é um saber, é ele que está se analisando.
Precisa do analista, claro, mas é ele que está se analisando. Isso, gente, isso não tem preço. Por isso que uma análise é sempre barata. Você pode pagar R$1 milhão de sessão, o que você vai extrair de lá vale mais do que isso. É um saber seu, muito particular, que na vida vai te permitir se antecipar. E ao permitir se antecipar, você vai não só parar de repetir, mas também vai parar de fazer umas pataquadas, de falar português, claro, fazer umas cagadas que a gente faz mesmo, é humano, né? Então a gente fica mais esperto, a gente fica também mais honesto com a gente mesmo. Eu acho isso muito importante. A gente ser mais honesto, a gente ser menos cínico, mais verdadeiro com a gente mesmo. Isso dá trabalho, isso é um caminho mais difícil. Por isso que a psicanálise é para poucos. Essa é a Rádio Freud, eu sou Leandro dos Santos.